No vídeo de hoje eu falo sobre os melhores livros que eu li em 2024. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, então, eu falo um pouco sobre os livros que eu considero que foram os melhores que eu li em 2024. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E vamos falar de livro! E em 2024 eu li bastante coisa. Eu acabei lendo um pouco menos do que eu costumo ler por ano, devido a circunstâncias que acontecem na vida da gente, né? Esse ano não foi um ano muito fácil aqui para minha família. Enfim, acabei diminuindo, né, a minha frequência de leitura esse ano, mas o importante é que eu consegui não parar de ler. E acabei mudando também um pouco as leituras que eu tinha programado para esse ano, porque justamente por essas questões familiares eu precisei procurar livros que eu estava com mais vontade de ler naquele momento, que estavam me fazendo bem, que era o que eu achava que talvez eu me interessaria mais para ler naqueles momentos. Então, continuei lendo, li bastante, porém acabei no meio do caminho aí tendo que mudar algumas leituras que eu tinha programado para 2024, e isso também não foi um problema, porque, como eu disse, o importante é a gente continuar lendo. E eu fiz leituras muito interessantes esse ano, tanto livros físicos quanto por e-book. Vou falar um pouquinho sobre esses livros com vocês. E vamos começar aí pelo primeiro livro. Não estou colocando numa ordem do que eu mais gostei pro que eu menos gostei, mas todos esses foram os melhores. Mas no final eu vou falar o que eu achei que foi o livro do ano para mim, tá? Então, vou começar por um autor nacional que eu amo muito. Falei muito dele esse ano aqui no canal e tenho que trazer esse livro dele, não tem jeito. Na verdade, eu vou dar até uma roubadinha, porque eu não tenho como falar de um livro sem falar do segundo livro desse autor. Eu estou falando sobre Pedra Bonita, de José Lins do Rego. E, como eu disse, eu não tenho como falar somente desse livro sem falar em Cangaceiros, porque Cangaceiros é a continuação de Pedra Bonita. E quando eu comecei a ler Pedra Bonita, eu me encantei com a história de uma forma que me chamou muita atenção. Foi um livro bem diferente do que eu já tinha lido do José Lins do Rego. Eu já tinha lido vários livros do ciclo da cana-de-açúcar que ele escreveu, que é uma história completamente diferente, claro. E aqui em Pedra Bonita eu me surpreendi muito, não com a escrita, porque eu já gosto muito da escrita do autor, mas com a história, porque é uma história muito envolvente, ela tem um mistério. A gente acompanha aqui a vida de um personagem chamado Bentinho. Tem uma família que tem a sua mãe, seu pai, 2 irmãos, porém, quando ainda ele era muito pequeno, a família estava passando por a região, né, estava passando por uma seca muito grande. A família não tinha condições ali de seguir em frente. Eles acabaram se tornando por um tempo curto retirantes, e a mãe do Bentinho acabou achando melhor deixar o Bentinho com um padre que mora na vila vizinha. Tem resenha aqui no canal desse livro, qualquer coisa depois entra na resenha para vocês verem. Mas a mãe dele então acabou entregando o Bentinho para um padre, para que ele criasse o Bentinho. Quem sabe Bentinho se tornaria padre, seria totalmente diferente, fugiria do destino que a família dela tinha. E aí a gente vai conhecendo um pouco a história do Bentinho, do padre, da vila onde eles moram, o porquê as pessoas daquela vila não gostam de Pedra Bonita. Pedra Bonita é uma cidade, né? Também é uma cidade vizinha ali desse vilarejo onde Bentinho foi morar.
E existe um mistério em Pedra Bonita. O Bentinho não consegue saber o porquê as pessoas da vila onde ele está morando não gostam das pessoas de Pedra Bonita, porque eles acabam não maltratando, até maltratam também, mas não tanto assim o Bentinho, porque ele é protegido do padre, mas ele percebe que ele é tratado com diferença, que as pessoas olham de um jeito diferente para ele. Então, ele fica com essa ideia de porquê, né? Ele fica com essa curiosidade. Até que um dia o padre precisa fazer uma viagem e não tem com quem deixar o Bentinho não tem com quem ficar. E ele fala para o Bentinho ir ficar um tempo com a sua família, que ele mal se lembra de como era a casa, como é a sua família. E Bentinho então vai para a Pedra Bonita. E lá vão acontecer algumas coisas, ele vai conhecer a sua família melhor e começam a acontecer algumas coisas ali em Pedra Bonita, onde esse livro acaba terminando de uma forma que você fala: e agora? O que vai acontecer? Eu preciso continuar essa história, porque tá para num ponto tão bom que não teve jeito. Logo em seguida eu precisei ler Cangaceiros. E aqui traz a continuação da história do Bentinho, de sua família, que envolve, obviamente, cangaceiros. E é um livro, assim, com muitas reviravoltas, com muitas aventuras, muitas histórias de famílias que deixa a gente muito envolvido. Então eu considero esses dois livros praticamente um só e é fantástico. Ele faz parte do ciclo do cangaço, como ele dividia suas histórias, as suas obras, né, o José Lins do Rego. Então, é composto apenas por esses dois livros aqui. Então, esse aqui é o ciclo do cangaço e foi, sem dúvida, uma das melhores leituras que eu fiz em 2024. Outro livro que eu li esse ano, e já era um livro que eu queria ler há tanto tempo, eu li no comecinho do ano. Se bobear, eu acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu falei, eu vou pegar esse livro para ler, senão eu não vou ler nunca. Que foi A História Não Contada de Dom Pedro II. Eu sou fã de Dom Pedro II, gosto muito das histórias sobre o último imperador do Brasil e nunca tinha lido nada assim, fora das histórias que se contam nas escolas. Então, falei, vou conhecer aí um pouquinho melhor da história de Dom Pedro II através desse livro do Paulo Resutti. Eu li por e-book, então estou deixando a imagem aqui para vocês verem. E eu amei. Amei a escrita do Paulo Resutti, amei a história, da forma como ele contou. O Paulo Resutti fez um apanhado ali de cartas, de informações. Através dessa pesquisa que ele fez, a gente passa a ter um pouco de conhecimento sobre quem foi Dom Pedro II na intimidade também, né? Com as pessoas com que ele se relacionava, o que ele sentia, o que ele passou desde a sua infância com a ida de seu pai de volta a Portugal e ele se tornando o primeiro imperador aqui tão precocemente aqui no Brasil, assumindo suas responsabilidades junto ao país, junto às suas irmãs, crescendo, tentando tornar o Brasil um país promissor, um país que não ficasse tão atrás dos países europeus, né? Ele queria que o novo mundo fosse, de fato, uma nação que evoluísse. E pelo que li nesse livro, ele tentou muito, ele fez o que ele pôde para tentar fazer com que o Brasil fosse um país melhor. Ele investiu em educação do próprio bolso, ele era muito curioso, ele estudava muito, ele fazia traduções de livros aqui para o Brasil, ele era muito curioso na ciência, na arte, enfim. Ele tentava trazer essas informações, essas cultura, né, da Europa aqui para o Brasil. Então, eu achei muito legal. Acabei me tornando mais fã ainda do que eu já era de Dom Pedro II. Se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais da história desse homem, esse livro aqui vale muito a pena. A leitura é muito fluida, é muito gostosa de se ler.
Então a gente vai acompanhando um pouco mais da vida dele, desde o casamento dele, desde o nascimento das filhas, tudo que aconteceu na vida dele até o golpe, até eles irem embora, fugidos aqui do Brasil. Essa parte muito triste, eu fiquei com meu coração assim muito sentido, né? Embora eu já soubesse da história, mas a gente sabia alguns detalhes ali, a morte dele fora do Brasil, mas sempre com o pensamento aqui, a morte da esposa, da filha, enfim, aconteceram muitas tragédias na vida dele. Então, é um homem sim que merece ser lembrado até hoje, com certeza. Dom Pedro II foi um grande homem que vale a pena conhecer nesse livro aí também. Outro livro que me marcou muito esse ano foi Nada de Novo no Front, de Éric Maria Remarque. Esse livro foi muito especial, eu gostei muito de ter lido, de ter conhecido. Já fazia um tempo que eu queria assistir ao filme, o último filme adaptado dessa obra, e tive a oportunidade de ler antes de assistir e gostei demais. A gente tem aqui uma história de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial através de um personagem chamado Paul Baumer. Ele era um jovem, assim como muitos jovens, encorajados por adultos e professores a irem para a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Esses jovens acabavam deixando as escolas para irem às trincheiras, sempre com aquela expectativa de que estavam lutando pela pátria, que estavam lutando pelo seu país e que eles seriam pessoas muito dignas por isso, enfim. Criava-se um romance sobre a guerra, as guerras, né? E esses jovens, no caso o Paul Baumer era um alemão, ele acaba indo para a guerra, encorajado, como eu disse, por adultos, pelos familiares, pelos professores. E quando ele chega na guerra, ele percebe o horror que aquilo é, na verdade. Não tem nada de lindo, de bonito, como se pintavam para eles. Porque se falavam muito das guerras como solução para inúmeros problemas do governo, do seu país, porém nunca se contava o que era a realidade de uma guerra. E ele, através desse personagem, ele nos conta o que ele realmente passou na Primeira Guerra Mundial, ele vendo seus amigos morrerem, ele sendo ferido gravemente por várias vezes, o sofrimento, o que era o pesadelo de ir para as trincheiras, de estar ali na frente da batalha e sem saber se eles iam sobreviver ou não, passando fome, passando frio, passando a necessidade, sofrendo muito, deixando de ser uma criança, porque eles eram praticamente crianças ainda, né? Eles eram muito, muito jovens, para entrar numa realidade que as pessoas do lado de fora não sabiam como eram na verdade. Então ele mostra pra gente que o quão irreal, quão errado é uma guerra, tanto para quem está lutando ali na frente, quanto para quem, né, está de fora. Aquilo é uma coisa assim que não dá para existir. Então é baseado um pouco sim na vida do próprio autor e ele acabou escrevendo esse livro, como eu disse, baseado nas suas experiências, porque ele também lutou na Primeira Guerra. E esse livro dele foi, assim que ele lançou, foi um estouro, ganhou mídia, as pessoas começaram a vender muito. Porém, ele acabou sendo proibido e até queimado pelos nazistas na época. Tamanha a importância desse livro, porque ele acabou pela primeira vez mostrando para as pessoas o que de fato é uma guerra, né? O que de fato acontece ali para quem está lutando. Então, é um livro muito importante, é um livro pesado, porém escrito de uma maneira muito legal, muito bacana. Fui assistir ao filme depois, a adaptação muito fiel ao livro também. Então gostei muito, me marcou, valeu muito a pena. Foi um dos melhores livros que eu li também em 2024. Próximo livro também de autora nacional aqui,
que eu li e gostei muito. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Que livro esse, gente? Nossa, vocês viviam me recomendando aqui para fazer a leitura desse livro. E eu falei, vou ler em 2024, sem falta. Acabei adquirindo esse livro. Eu tenho o costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, né? E quando eu comecei a fazer a leitura de Um Defeito de Cor, eu acabei parando a outra leitura para me dedicar somente a esse. Não pela dificuldade, porque é um livro muito fluido, muito fácil de se ler, mas sim pela história. É uma história assim que vale a pena você se dedicar a ela, entrar, mergulhar mesmo nessa história. A gente tem aqui uma personagem chamada Kendé. A gente acompanha a vida dela desde a sua infância até a sua velhice. A gente acompanha a infância dessa personagem ainda na África, com a sua mãe, avó, irmã, tudo o que vai acontecer na vida dela para ela ser capturada e trazida como escrava aqui para o Brasil, como ela vai tentar sobreviver à escravidão. Então a gente vai acompanhar aqui a história da Kendé representando muitas e muitas e muitas mulheres africanas que foram escravizadas aqui no Brasil. Então, muitas coisas que a Kendé passou aqui nessa história, com certeza outras e outras mulheres também acabaram passando nessa época. Então a gente vai conhecer aqui um pouco sobre as dificuldades que ela passou na vida, sobre tragédias que aconteceram em sua vida, amores que ela vivenciou, a busca pela liberdade da escravidão, pela sua alforria, a busca por um filho, a busca no crescimento pessoal, financeiro. É uma mulher assim incrível, essa personagem, a Kendé. Então a gente torce muito por ela nessa história. É um livro muito, muito marcante. Olha, é um livrão que vale a pena do começo ao fim. Eu me surpreendi demais. Eu já imaginava, por vocês que me indicavam tanto a leitura desse livro, eu já imaginava que seria muito bom. Mas eu me surpreendi porque eu não imaginava o quão forte é esse livro. Então, foi uma das melhores leituras, sem dúvida, de 2024. Um Defeito de Cor ficou marcado, com certeza, para sempre. E em 2024, eu acabei lendo muito Stephen King, que é um dos meus autores preferidos. A escrita dele é muito interessante para mim. Gosto, me envolvo, compro as ideias do mestre. E li muita coisa boa esse ano do Stephen King. Eu comecei, só falando brevemente, que foram livraços também, só não entraram aqui para essa categoria de melhores do ano, por conta de não me estender tanto, mas já fazia um tempo que eu queria conhecer a trilogia Bill Hodges, que é composta por Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Acabei lendo esses 3 livros que me levaram a outros livros, porque através desses livros eu conheci uma personagem que eu acho hoje que é a melhor personagem que o Stephen King criou, que é a Holly Gibney. Ela é uma detetive que foi se desenvolvendo junto com o Bill Hodges através desses livros. Tem resenha aqui no canal da trilogia Bill Hodges, depois assistam lá também, que é bem interessante. E como eu disse, eu quis conhecer mais da Holly Gibney. E ela aparece em vários livros de Stephen King, além desses 3 livros. Eu já tinha lido um outro no ano passado, de um livro de contos dele que chama Com Sangue, onde tem um conto que é com a Holly. Ali eu já falei, opa, essa personagem é interessante. E aí foi o que me levou a ler esses livros. E logo depois dessa trilogia, não é uma sequência desses livros, mas é um próximo livro onde a Holly aparece, que é esse aqui, Outsider. E eu coloquei esse livro porque essa história é muito boa. Eu gostei demais. Também li Holly, que é um livro somente dela.
depois desse livro aqui. Só não coloquei ele aqui como... Gostei demais, mas só não coloquei também aqui nessa lista de melhores do ano, porque ia ter só Stephen King. Então, estou falando brevemente desses livros, porque foram realmente muito bons. Eu gostei muito. Mas escolhi dentre eles Outsider, porque a história é realmente muito boa. A gente tem aqui um crime que aconteceu numa cidadezinha pequena, onde uma criança foi brutalmente assassinada. Todas as pistas levam ao treinador de beisebol, que é muito conhecido na cidade, muito querido por todos. E tanto as provas quanto testemunhas são provas irrefutáveis de que foi ele quem matou esse garotinho. Ele é preso, porém ele também tem provas irrefutáveis de que ele estava naquele dia em outra cidade com outras pessoas. Ele tem essas provas também e tem testemunhas também. Então a gente fica intrigado em saber como pode, né? Ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui um emaranhado de uma situação que deixa o detetive, o policial detetive, o Ralph Anderson, sem saber o que é verdade e o que é mentira, né? Uma situação muito complicada. Tem personagens muito interessantes aqui nessa história e Holly Gibney é chamada para participar dessa investigação, porque ela já tem a sua fama de ter participado de investigações anteriores, nos livros anteriores, muito complexas, e teve sucesso. Então Holly Gibney é chamada e ela é fundamental para o desenvolvimento e para a solução desse crime. Então é fantástico, muito, muito bom. Amei ler Outsider. Ele pode ser lido sem ter sido lido os livros anteriores, não tem uma relação grande, mas se você tiver a oportunidade de começar por eles também, comece, porque você não vai perder tempo. Você vai se aprofundar mais, vai ganhar, vai criando mais carinho por essa personagem, pela Holly. Então, esse aqui acabou se tornando, entrou aqui para a lista dos melhores do ano. E de todos esses livros que eu acabei colocando aqui como melhores do ano, eu tenho que escolher um que foi realmente o melhor livro que eu li esse ano. Foi o livro que mais me impactou, que mais me chamou a atenção, que quando eu me lembro de todas as leituras que eu fiz em 2024, eu falo, nossa, aquele livro foi especial. Que foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu considero que em 2024 esse foi o melhor livro que eu li. Então, coloco ele aqui como o melhor do ano, né? O troféu melhor do ano para Um Defeito de Cor. E recomendo muito essa leitura para quem ainda não conhece. Olha, é uma oportunidade de ler um livro contemporâneo, com uma escrita maravilhosa, com um assunto interessantíssimo, com uma escrita muito bonita, enfim, muitas coisas boas, muitas coisas positivas para esse livro aqui. Recomendo muito. E você, qual foi o melhor livro de 2024 para você? Deixa aqui nos comentários, gosto de saber também qual foram as melhores leituras em 2024 de vocês. De repente, pego aí uma dica também para ler em 2025. E espero que tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece sempre, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E a gente se vê numa próxima. Até mais!